coisas. Deus disse a ele: domine sobre tudo, Adão. Você tem o governo. Eu estou te dando o governo daqui. Aqui você que comanda. Pós-pecado, Adão perde o governo que Deus deu a ele. Começa a imperar o império das trevas. A morte, o pecado entrou e começou a governar. Paulo fala isso. Dito isto, Deus escolheu uma nação e disse: eu vou governar sobre essa nação. Já que eu não posso governar, já que a terra não quer o meu domínio, o meu governo, eu vou governar sobre uma nação. E a nação é a nação de Israel. Deus, de Noé para frente, Moisés, Abraão, Moisés, e aí a gente chega na saga dos juízes, que durou cerca de 410 anos. Nesse período, alguns juízes, todos os juízes foram Otiniel, Eude, Sangá, Débora, Gideão, Tolá, Jair, Jefté, Ibizã, Elon, Abidom, Sansão, e o último foi Samuel. Samuel foi fruto de um sofrimento de Ana. Todo mundo conhece a história de Ana, que depois de muito choro, de muita dor, de muita lágrima, Deus abriu a madre de Ana e fez ela conceber e dar luz a um menino chamado Samuel. Ana disse o seguinte: se o Senhor me der filho, se o Senhor abrir a minha madre, o meu filho eu vou consagrar ao Senhor, eu vou dar ele para servir no teu templo. Deus ouviu a oração de Ana e deu Samuel a ela, e ela entregou a Eli, o menino, para servir no templo. O problema aqui é que esse tempo aqui, os filhos de Eli, que o sacerdote, o juiz da época, quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Era Eli. Rofim e Finéias eram os dois filhos de Eli. Com o tempo foi passando. Olha o que Deus disse sobre a casa de Eli. Deus disse: Eli, eu estarei perpetuamente na sua casa. A sua linhagem nunca será esquecida. O meu sacerdócio estará na sua casa para sempre. Eu vou estar perpetuamente na sua casa. Aleluia. Deus falou isso à casa de Eli. Só que o tempo foi passando. Enquanto Eli estava na frente, porque Deus entregou o governo para ele, do povo para ele. Ele estava liderando o povo. Ele era o juiz da vez. Além de juiz, ele era sacerdote. Então, ele julgava a causa do povo, as causas seculares e as causas espirituais. Ele também julgava como sacerdote. Era ele o responsável de manter o candelabro, a menorá, a lâmpada do Senhor acesa no templo. Era ele o responsável de manter o altar aceso, porque o sacerdote ele tinha o trabalho de remover a cinza durante a manhã, no período da manhã, pôr lenha. Deus é que mandava fogo para incendiar o altar. Então Eli tinha que tirar a cinza, pôr lenha para Deus queimar. Era Eli que ia buscar azeite de oliva fresca para colocar dentro do candelabro, para que o fogo, a lâmpada do Senhor continuasse acesa. E não era uma menorá só, eram várias que tinha dentro do templo, para que o ambiente ficasse claro. Então Eli, com o passar do tempo, envelheceu. Aqui, nessa época, o sacerdote ele tinha direito de usufruir de uma parte da oferta que o povo trazia. O problema é que quando Eli fica velho, ele já não consegue mais enxergar, então ele não exerce o ofício dele como antes. Então os filhos de Eli agora é que estão fazendo esse trabalho. É aqui que entra a problemática. Existem dois pontos nessa época aqui que me chamam a atenção. Primeiro, o povo se cansa logo mais à frente, depois que Samuel cresce, que assume os trabalhos do templo, assume o povo como juiz e o templo como sacerdote. Então, lá na frente, o povo vai enjoar do governo de Deus. E os irmãos que gostam de ler a Bíblia sabem, tanto quanto eu, que o povo pediu que Samuel elegesse um rei para Israel, porque eles gostavam mais, não queriam mais a teocracia, que é o governo de Deus. Eles não queriam a monarquia, eles não queriam mais a teocracia e optaram pela monarquia, que é o governo dos reis, é o homem governando para o homem. E eu pensando nessa questão, eu fiquei pensando que o homem é audacioso.
O ser humano é cheio de audácia. Ele pediu um impeachment de Deus, né? Pediu um impeachment de Deus. Não queria mais Deus no governo. Então eles preferem o homem. É aí que o homem começa a declinar em relação a governo, porque tirou Deus da frente, a coisa começa a andar. Já era difícil com Deus no governo. O problema está aí. O problema da raiz. Só que a gente não vai entrar nessa linha aí, porque misericórdia. Então vamos por cá. Antes de o povo pedir que Samuel elegesse um rei para Israel, onde é que eles falham? Os filhos de Eli começam a usufruir mais do que da conta, Lurival, do que era para eles usufruir da oferta do povo, da gordura. Então eles começaram a usufruir muito mais do que aquilo que Deus ordenou. E aí a Bíblia diz que Deus não interfere. Deus primeiro vai alertar a eles. Eli fica sabendo porque o povo comenta, chama os filhos e diz: eu estou sabendo aí que vocês estão governando errado, e o povo está fazendo queixa de vocês, e eu vou dizer uma coisa a vocês: se o povo errar, os juízes vão chamar o povo a atenção. Mas se os juízes errarem, quem é que vai interceder por eles a Deus? Ninguém vai fazer eles escaparem do juízo de Deus. Ninguém vai fazer. Eli, o problema aqui é que Eli é o chefe, é o líder, é o sacerdote, é o juiz. Os filhos trabalham para ele. Eli trabalha para Deus. Eli representa Deus e os filhos representam Eli. Na leitura de Deus, Eli estava errando tal qual os filhos também. Se você ler o texto minuciosamente, você vai ver que não era Eli que estava levando a abominação para o altar de Deus. Eram os filhos. Mas Deus disse a Eli, você lembra, através de um profeta, o texto diz que um profeta foi na casa de Eli e disse a ele: assim diz o Senhor, que ele te prometeu estar com a sua casa para sempre, mas manda-lhe dizer ele, que longe dele tal coisa. Deus se arrependeu, entre aspas, de ter falado a Eli que estaria na casa dele perpetuamente. Isso aqui é interessante, porque Deus não tem mais contato com Eli. Deus não quer mais falar com Eli. Não é que Eli perdeu, é Deus que não quer mais falar. Não é que Eli perdeu, não é que Eli deixou de fazer o que ele fazia. O problema é que Deus não quer mais. Por quê? Pega o detalhe. Os filhos de Eli foram chamados a atenção por ele, sendo que Eli podia fazer mais. O que Deus queria não era a falácia de Eli, porque Deus viu que os filhos de Eli não queriam ou não iam ouvir a instrução dada pelo pai, porque depois que o pai instrui os filhos, a Bíblia diz: e os filhos não deram crédito à palavra do seu pai. Logo, o texto diz que Deus já tinha resolvido destruir a casa de Eli. E sabe o que é que o profeta diz a Eli? Se sobrar alguém da sua linhagem, esse alguém vai ficar de pé e vai chorar, vai sofrer e vai se lamentar. E outra, eu não vou deixar ter mais idosos na sua linhagem. Todo mundo que tem seu sangue correndo nas veias vai morrer no auge, na juventude, na adolescência. Está na Bíblia. Sabe por que isso aqui, irmão? Porque nós seres humanos, temos uma mentalidade muito pequena diante da grandeza de Deus. A gente pensa que a gente vai pecar, fazer as coisas erradas, e um dia a fatura não vai chegar. Na conta de Deus, uma hora, qualquer momento, a conta vai ter que fechar. E quando fecha, misericórdia, nós não temos condições de pagar a conta que é gerada na falta com Deus. E aí,
Lá, se você ler o livro de 2 Reis, você vai ver que um sacerdote chamado Abiatai, ele era da linhagem de Eli. Quem estava sobre o reino era Salomão. Quando Salomão viu ele, Salomão disse: eu ia lhe matar agora, porque Deus disse que não ia sobrar ninguém da sua linhagem, mas eu não vou lhe matar, porque você serviu ao meu pai Davi. Mas eu não vou te matar hoje, mas você vai morrer, porque a palavra de Deus tem que se cumprir. O interessante aqui é que enquanto isso está acontecendo, enquanto essas coisas ruins estão acontecendo, olha o que o texto diz, olha o que o texto fala sobre Samuel. O texto diz que Samuel crescia, aleluia, e se robustecia, crescia e ficava forte perante o Senhor, crescia, se robustecia e servia ao Senhor. No capítulo 2, aleluia, a Bíblia retrata, alguns versículos abaixo, a Bíblia retrata no versículo 18, olha o que o texto diz: Samuel, no entanto, ainda menino, ministrava diante do Senhor, vestido uma túnica de linho, enquanto os filhos de Eli, olhe para mim, abominavam o altar de Deus. Enquanto os filhos de Eli traziam abominação para o altar de Deus, no verso 18, a Bíblia fala sobre Samuel, e fala o quê? Que Samuel crescia. Olha o que o texto diz: e o menino, diga comigo, menino. Quando a Bíblia fala menino aqui, fala de imaturidade. Porque hoje eu tenho 34 anos, tem menino aqui que tem 15 anos, tem pessoas aqui que tem 16 anos, então eu tenho o dobro da idade dessa pessoa. Então eu posso chamar uma pessoa que tem 15 anos de menino, posso ou não posso? Então quando a Bíblia diz menino, a Bíblia está falando que ele era imaturo. Só que o texto está dizendo que a imaturidade dele não impediu ele de crescer. Os filhos de Eli já eram maduros e estavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, enquanto o menino, que era imaturo, inexperiente, estava crescendo, servindo ao Senhor. Pega isso aqui. O que nos fará crescer no reino de Deus não é o cargo que eu tenho, não é a posição social que eu tenho, não é o dinheiro na conta que eu tenho. O que me fará crescer no reino de Deus é a disponibilidade que eu tenho para servi-lo no seu reino. É aqui que é o caldo grosso. Olha para mim, cheio. O problema aqui é que a era é desfavorável a Samuel. Irmão, todo ser humano é tendencioso a ser influenciado. Vou repetir: todo ser humano, quer queira ou não, ele é tendencioso a ser influenciado. Pode prestar atenção, se você anda muito com uma pessoa que você admira, ou até não admira, você vai começar a andar, querer cortar cabelo, falar que nem essa pessoa, porque é intrínseco da nossa natureza ser influenciado. E o que me chama a atenção é que o menino é inexperiente. Ei, ele está dentro do templo, está vendo outra pessoa que é filho do sacerdote, filho do juiz, que é juiz também, trazendo abominação para o altar de Deus, mas ele não se deixa influenciar. Glória a Deus. Por quê? Porque ele já tinha feito uma escolha. Que escolha é essa? Eu vou servir a Deus aqui. E quem decide servir a Deus não se deixa influenciar por coisas abomináveis, por pessoas que só trazem abominação para o altar. Levante a mão se tem uma geração de Samuel aqui. Pense comigo. No versículo 18, Samuel ainda está crescendo, ministrando diante do Senhor. A Bíblia diz que o profeta chega no versículo 27, e eu encerro aqui. Não vou falar muito hoje, só tem alguns minutos ali. O texto diz que o profeta chega, profetiza para Eli, os filhos não dão créditos. Agora, olha o que Deus diz, isso aqui me chamou a atenção. No versículo 35 do capítulo 2 diz assim, ó: e em seguida, logo no finalzinho da profecia, escolherei e levantarei para mim mesmo um sacerdote fiel. Quem é? Samuel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento, e eu lhe edificarei família duradoura, e ele ministrará para sempre diante
consciente, ele disse, e ele vai reger o meu povo segundo o que eu penso. O reino de Deus é um reino conscientizador. O governo de Deus é um governo conscientizador. Não entendi, você vai entender agora. Se um homem mata uma mulher hoje no Brasil, em qualquer estado do Brasil, o estado vai disponibilizar um advogado de defesa para esse homem. Vai ter um advogado de acusação e vai ter um advogado de defesa. O cara está errado, meu irmão. No governo de Deus não tem isso. Deus vai fazer com que o indivíduo que está errado se conscientize. Me dê uma prova bíblica, Silas. Davi matou o marido e ficou com a mulher. Cometeu adultério. Aqui no Brasil o crime dele era conhecido como latrocínio. Deus disse, você está errado, Davi. Disse não. Deus mandou um profeta lá e contou uma história para ele. No final da história, Davi disse, esse homem tem que morrer. Aí o profeta conscientizou ele, disse, esse homem é você. Por quê? Porque o reino de Deus não é de apontar, é de conscientizar. Segundo o meu coração, o reino de Deus, além de consciência, é sentimento. Deus ama tanto o assassino como quem foi assassinado. O assassino vai ter que pagar, mas Deus ama. Vai entender Deus. Na nossa visão a gente diz tem que morrer. Na visão de Deus eu digo, eu vou restaurar, vou levantar. E ele vai ver o que é sofrer, agora sofrendo pela causa do meu reino. Quem está entendendo isso aí? Terceiro, aqui Deus já está falando de Davi. Olha o que o texto diz. E ele vai reinar com coração e com pensamento, segundo o que eu penso, perante o meu rei ungido. Deus já está falando de Davi, porque Saul foi levantado com o consentimento de Deus, mas foi o povo que pediu. Já deu São Davi não. Davi disse, Samuel, tu enche a tua vasilha aí, tua botija de azeite, porque eu tenho provido para mim. O povo pediu deles, agora eu vou pedir o meu. O meu está lá. Então o meu rei ungido aqui é Davi. Então no capítulo 3 para a gente encerrar, para aplicar e a gente encerrar, olha o que o texto diz, no versículo 1. Samuel ainda era menino. No versículo 18 ele é menino, ministrava. No capítulo 3, verso 1, o texto faz questão de dizer que ele ainda era menino. Olha o que o texto diz, mas continuava. Fazendo o que, Silas? Está no texto, a servir ao Senhor, sob o que? Sob a direção de Eli. A lição, o tema da festividade é somos diferenciados. Diga comigo, somos diferenciados. O problema é que para ser diferenciado você tem que fazer uma escolha. E existe um ditado popular que se encaixa como uma luva aqui agora, que diz que para cada escolha uma renúncia. Meu amigo, ou nós vamos ficar do lado de quem traz abominação, ou a gente vai continuar, mesmo sem experiência, mesmo sendo menino, mesmo alguém dizendo isso aí não vai crescer, e a gente vai continuar. Por quê? Porque o que vai nos dar sucesso não é servir ontem e amanhã não servir, é continuar servindo a Deus, continuar. Quem está entendendo? Levante a mão. Deus não conta com alguém que ontem não pecou, que amanhã peca, que amanhã não peca, que depois para de pecar e que depois... Não, Deus conta com alguém que decidiu fugir do pecado e crescer e continuar servindo a Ele. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Silas, o que é que eu ganho fazendo isso?
começaram bem. Quer que eu lhe diga uma coisa? Interessante não é como se começa. Interessante é como se termina. Tá difícil, não dá não? Juventude sofre. Olha ali, ei, os jovens da igreja sofrem porque o mundo é atrativo. As coisas do mundo é atrativo. Eu julgo os filhos de Eli? Não, eu só tenho uma coisa contra eles. O quê? A escolha. Porque nós somos frutos de nossas escolhas. E Deus está falando com alguém aqui, ó. Escolha bem hoje, para que amanhã você não tenha que dizer: como eu queria voltar no tempo. Aproveita teu tempo hoje. Aproveita a tua juventude hoje. Vontade de Deus, escolhe lá. O Espírito vai dizer assim: pode até acontecer no furão da direita, por da esquerda, mas para você que escolheu voltar, eu te escolho, segurado, para adorar. Vou te dar um conselho. Não sou eu, não é o Espírito lhe aconselhando. Não se compare com ninguém. Imagina se Samuel se compara. Os filhos de Eli comiam do bom e do melhor, porque eles tiravam a melhor parte da oferta que vinha. Samuel cumpria o que lhe dava, porque ele não saía do templo. Os filhos de Eli dormiam na melhor cama, e Samuel dormia perto da arca do Senhor. Os filhos de Eli tinham as amizades, porque quem ostenta tem amizade, come bem, bebe bem, veste bem, não é? Samuel trocava de roupa de ano em ano, porque a mãe levava uma roupa nova para ele. Mas quando ia procurar Samuel, ele estava onde? Crescendo, coisa, tem muita informação, mas na hora de fazer o básico a gente não faz, irmão. E eu parei de querer impressionar a igreja com um sermão bonito. O bom é pregar o feijão com arroz, coisa simples, mas que nos leva direto para o altar de Deus. Para encerrar, olha o verso 2, olha o verso 2. Deus está querendo falar com Samuel. Olha o que o texto do versículo 1 diz. Samuel, ainda menino, continuava a servir ao Senhor, sob a direção de Eli. Samuel, rapaz, era jovem, imaturo, mas era sábio. Ele está crescendo no tempo. O povo está elogiando ele, porque o texto diz, no versículo capítulo 2, que a fama de Samuel já estava percorrendo, porque Deus já dava visão a ele. E o povo já estava começando a acreditar no que ele falava de Deus. Só que mesmo ele sabendo da fama dos filhos de Eli, ele continuava crescendo e servindo ao Senhor sob a autoridade de Eli. Ele podia dizer: você está andando todo errado, pastor. Que eu vou escutar conselho do Senhor? Não. Samuel, cheio de temor, está dizendo: ele está andando errado, mas quem sou eu para não fazer o que esse homem diz? Eu não posso fazer o que ele faz, mas tenho que fazer o que ele me ensina. Está no texto, sob a direção de Eli. Ó, naquela época, raramente o Senhor falava aos seus servos, e as visões estavam escassas há muito tempo. Olha para mim, o versículo 2. Certa noite, Eli, cujos olhos já estavam tão debilitados que já não conseguiam mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Em seu lugar de quê? De quê? Costume. Se você ler a história de Eli, você vai ver que Eli também era igual a Samuel. Eli ficava o tempo todo dentro do templo. A prova é que quando Ana estava orando, que ela saiu do templo e encontrou com quem? E ele estava onde? Dentro do templo.
O problema é que ele vai ficando velho, já não enxerga mais, e saiu do templo. E saiu, e o lugar que ele se deitava, ele criou um ciclo vicioso, ele se acostumou ali. É aí que está o problema. É a gente se afastar da presença de Deus. E eu não estou lhe dizendo aqui sobre se afastar da igreja, não. Porque tem gente que está na igreja e distante da presença de Deus. Como o Silas não ora mais, não lê mais a Bíblia diariamente, não tem aquela busca intensa. Ele estava assim, e o texto diz que ele se acostumou. E o verso 3, olha o que o texto diz: Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a arca, e a lâmpada de Deus ainda estava. Quem estava fazendo os trabalhos no templo, no lugar dos filhos de Eli, era Samuel, porque o texto diz que ele servia ao Senhor do templo. Olha para mim, Samuel acordava de manhã, Lugival, antes do sol aparecer, subia lá onde tinha as ovelhas, pegava as olivas, pisava para extrair o azeite, para colocar dentro do candelabro para acender. Então, o que o texto está dizendo é que a lâmpada estava acesa porque Samuel trabalhava para manter. Vou encerrar, vou aplicar e vou encerrar aqui. Ó, cheio. Olha para mim. Hoje não existe mais esse templo aqui. Samuel não existe mais, mas existe nós. Olha para mim. O templo agora somos nós. A lâmpada é o Espírito Santo. E o azeite nós temos que todos os dias buscar. Por quê? Porque o azeite de ontem não serve para hoje, tem que ser fresco. Quem está entendendo aí? Paulo disse: não entristeçais o Espírito Santo, porque toda vez que ele entristece o Espírito, a chama vai se apagando. E se você observar, desde lá do Gênesis, Deus sempre levantou alguém para manter a chama acesa. Olha para mim, nós estamos vendo aí o que está acontecendo no mundo, não é só no Brasil. O diabo está lutando de todas as formas para acabar com a igreja de Cristo. Não é? Mas não é da agora isso não. Ele já tenta há muito tempo e nunca conseguiu e nem vai. Porque a igreja de Cristo não para. Só que o diabo mudou de estratégia. Ele não quer mais matar os crentes fisicamente só não. O principal intuito do diabo hoje é apagar a lâmpada do Senhor dentro do templo que somos nós. Porque com as distrações, roubando o nosso tempo, olha para mim, o Espírito de Deus nos trouxe aqui para nos dizer: nós somos, irmãos, olha para mim, eu vou dizer, pastor, aqui na autoridade, embaixo da autoridade de Jesus, Deus está cuidando da nossa geração. Deus está cuidando da nossa geração. Olha para mim, eu quero profetizar aqui esta noite que os jovens dessa igreja aqui serão lâmpadas acesas para a geração que vem aí. Olha para mim, Deus está nos marcando pela nossa geração, porque nós vamos partir para a eternidade. E se Jesus não voltar, alguém vai dizer: hoje eu estou de pé porque o presbítero levou da minha mão. Porque a juventude da igreja, a Assembleia de Deus, Vila do Grandes, aleluia, me ajudou. Você é o receptáculo de Deus nessa geração. Quem teve isso aí? Quem teve isso aí? Levante a mão para adorar. Quem sabe tem alguém olhando para Samuel e dizendo: ali os filhos ali vai fazer a mesma coisa. E Deus lá do céu dizendo: não, esse daí não, esse daí é escolhido, parcelado, para desfrutar. E o Deus, levante a mão, levante a mão.
distorcendo para dar tudo errado na vida. Mas a casa caiu para Satanás. Sabe por quê? Porque a crise de ansiedade não vai te vencer, a depressão não vai te vencer, nenhum mal irá te vencer. Você foi escolhido no ventre. Deus está indo na tua casa, mãe. Você que o seu coração almeja, que sua filha esteja aqui, que seu filho esteja aqui, Deus vai converter a sua casa. Seus filhos não vão morrer na balada, seus filhos não vão morrer nas drogas, na bebida alcoólica, na prostituição, não. A sua casa tem dono, pertence a Deus.